Bom dia, pela graça do Senhor, chegamos ao terceiro estudo dessa semana. Temos certeza que o Espírito Santo, que o Senhor está nos guiando. E eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua. E o tópico de hoje é uma continuação do tópico de ontem. Ontem foi o fundamento do ministério de Melquisedeque, parte 1. Hoje nós estudaremos a parte 2. E a pergunta A, que na verdade traz dois questionamentos, leva-nos a refletir um pouco sobre liberdade. Veja só. O que uma compreensão pessoal da verdade fará por nós e onde podemos encontrar um entendimento claro dela? João 8,32. Você lembra o que está escrito lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que uma compreensão pessoal da verdade fará por nós? Nos dará liberdade. E Salmo 119, 142 diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Responde a segunda parte da pergunta. Onde podemos encontrar um entendimento claro dela? Na palavra de Deus. Segundo o salmista, na lei de Deus. Lá está a verdade. As respostas estão bem claras nesses dois textos, né? Mas não é tão simples. Muitas vezes damos vazão às nossas vontades e tendências pecaminosas e focamos na igreja não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Usar dessa forma ou daquela outra forma é muita restrição, é muito não. E como muitos pensam por aí, nós somos privados da nossa liberdade. Mas na verdade é o contrário. Conhecendo a verdade através da lei, nós temos plena liberdade de escolher. Escolher fazer o certo. Não é para qualquer um. Entender que o certo a se fazer, o que é certo a se fazer, também não. Apenas aqueles que se dedicam a estudar, a entender a vontade de Deus, sob a guia do Espírito Santo, conseguem ter esse discernimento. Isso sim é liberdade. É você poder escolher. Aqueles que escolhem conhecer o que realmente é a verdade, esses sim são verdadeiramente livres. Olha uma parte da nota que diz, bem no meio: o próprio Jesus, em sua infinita misericórdia, está atuando nos corações humanos, efetuando transformações espirituais tão surpreendentes que os anjos a contemplam com espanto e alegria. O mesmo amor altruísta que caracteriza o Mestre transparece no caráter e na vida dos seus verdadeiros seguidores. É assim que acontece. Contemplando a Cristo, nós somos transformados. E como que a gente contempla a Cristo? Tendo tempo de comunhão, tempo de qualidade com Ele, estudando a sua palavra, estudando a sua verdade. E na pergunta B, nós temos assim: em que o Espírito Santo guia uma pessoa? Olha o que está escrito em João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. É por isso que sempre que nós começamos um estudo da palavra de Deus, nós oramos para que o Espírito Santo nos guie, para que o Espírito Santo nos esclareça. Por quê? Porque é isso que ele faz conosco. Ele nos guia em toda a verdade. E como que ele também é chamado nas Escrituras? Espírito da verdade. É o que diz aqui o início do texto de João, verso 13 do capítulo 16. E em Hebreus diz assim: a Universal Assembleia é a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos Espíritos justos aperfeiçoados. Então a obra que o Espírito Santo faz é importantíssima. Por isso que nós não podemos ignorá-lo. Sempre que abrimos a palavra de Deus, nós precisamos orar: Senhor, guia-nos, dirige, esclarece, dá discernimento para entender. Vou ler o último parágrafo da nota.
Quantas pessoas machucam o coração de Cristo porque querem seguir o seu próprio caminho e obedecer à própria vontade? Portanto, combatamos essas características indesejáveis de caráter, e assim não estaremos uns contra os outros na igreja do Deus vivo. Se na igreja houvesse apenas elementos que retratassem a vida de Jesus Cristo, haveria uma união firme. O mundo está contra a igreja de Deus para enfraquecê-la e destruí-la, mas ela deve buscar cada vez mais a união. Que Satanás não se intrometa entre os membros da igreja. Não contribuam de modo algum para fortalecer a posição do inimigo. Livrem-se do egoísmo. Não pensem que 1 ou 2 líderes da igreja representam todas as pessoas conscienciosas que há nela. Você é limitado demais em seus pensamentos e ações. Mas Cristo não. E Ele está disposto a nos estender sua mão e nos ajudar em todos os aspectos que nós o buscarmos com o coração sincero e com a ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Amém. Te esperamos amanhã para continuarmos o estudo.